Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa primeira aula de Sociologia do quarto bimestre. Hoje a gente vai falar sobre sexo e sexualidade. Vocês já conhecem a diferença desses dois termos? Então vamos lá. Sexo, sexualidade e gênero. Sexo, sexualidade e gênero são palavras que usamos para pensar sobre nossa identidade. No entanto, os termos não são tão simples quanto imaginamos. Sexo. O que seria sexo, gente? O que determina o sexo de uma pessoa é a anatomia do seu corpo. Ou seja, biologicamente, nascemos menino ou menino em função de um órgão sexual. Essa ideia reflete o que todos temos aprendido. Temos um sistema reprodutor, características físicas secundárias, como seios ou barba, e sexualmente somos definidos por esses elementos. Verdade? Não necessariamente. Somos ou não definidos, gente, por esses elementos, pelos nossos órgãos sexuais. O sexo é apenas uma parte da identidade sexual de uma pessoa. É apenas a parte física dessa individualidade, que pode encontrar diferentes posturas psicológicas. É o conjunto de características estruturais e funcionais segundo os quais um ser vivo é classificado como macho ou fêmea, com alguns indivíduos sendo classificados como intersexo. A reprodução sexual envolve a combinação e a mistura de características genéticas, células especializadas conhecidas como gametas, que se combinam para formar descendentes que herdam traços de cada pai. Os gametas podem ser idênticos em forma e função, conhecido como isogamia, mas em muitos casos, uma assimetria evoluiu de tal modo que dois tipos específicos de sexo de gametas passaram a existir. Sexo e gênero. Gente, a gente está falando, essa aula nossa, ela é com base nos estudos sociais. Então, tudo que está sendo dito aqui é com base no que os cientistas sociais vêm defendendo, né? Na década de 70, por exemplo, vamos falar sobre sexo e gênero. Na década de 70, os cientistas sociais passaram a usar o termo sexo para se referir à divisão biológica em macho e fêmea, e gênero para se referir ao papel social atribuído a uma pessoa baseado em seu sexo aparente e ou em outros fatores contingentes. Sendo assim, gênero analisa os atributos culturais associados a cada um dos sexos e de seus relacionamentos interpessoais, transcendendo a análise restritiva da dimensão biológica dos seres. Então, se a gente fosse ter essa conversa alguns tempos atrás, antes da década de 70, o sexo e gênero seria a mesma coisa, né? O seu gênero ele seria definido a partir do seu sexo. Hoje não. Hoje se entende, a partir dos cientistas sociais, que sexo se refere ao seu aparelho reprodutor, enquanto o gênero está envolvido outras coisas, como, por exemplo, o meio em que você vive, suas relações interpessoais, enfim. Existe enorme variação de atitudes culturais entre e dentro das sociedades em relação a sexo, sexualidade e papéis sexuais. Para a identidade de gênero, o sentimento individual de pertencer a um gênero, e para a percepção de gênero como uma descrição de como o gênero de uma pessoa é percebido. Em algumas sociedades, identificam-se os indivíduos jovens com características comportamentais atípicas e, em vez de puni-los ou ministrar-lhes terapia corretiva, são socializados de tal forma que suas características individuais proverão a eles uma função necessária ou útil para a sociedade por um papel reconhecido e respeitado. Gênero. Então, segundo especialistas, o que seria gênero? Gênero é o que determina aquilo que culturalmente seriam características do ser masculino e do feminino. Estariam incluídos nessa classificação a anatomia, forma, vestimentas, comportamentos, valores e seus respectivos interesses. Sexualidade. Gente, é possível afirmar que certos temas, com o decorrer do tempo, são vivenciados de forma diferenciada ou têm suas conotações alteradas, que foi o caso da sexualidade. Ela teve a sua conotação alterada.
Outros se mantêm no mesmo padrão, apesar de aparentemente estarem sofrendo processos significativos de alteração. Ao observar a forma como os afetos associados à sexualidade são tratados, constata-se que ainda nos dias atuais estes refletem emoções confusas por parte dos indivíduos, desestabilizando-os e provocando resistências. Ao abordar o tema, quero frisar a complexidade com que nos deparamos quando visamos a definir vocábulos relacionados ao tema da sexualidade. Parte dessa dificuldade pode ser atribuída à multiplicidade de aspectos que a mesma abrange, bem como a amplitude de seu significado, sobretudo desde a formulação do conceito de libido proposto por Freud. Embasando-me em referenciais psicológicos, posso afirmar que o conceito psicológico contemporâneo de sexualidade ou psicossexualidade deriva diretamente das concepções psicanalistas de Freud, que ampliou este termo, uma vez que anteriormente a definição psicológica e médica da sexualidade se restringia ao campo das perversões e de suas repressões. Entretanto, considerando a sexualidade segundo o enfoque adotado na pós-modernidade, não podemos deixar de mencionar Foucault. A sexualidade da qual falamos hoje, apesar de sua aparência de consistência, é uma invenção moderna. É o resultado dos discursos psicanalíticos, médicos, psicológicos e das regras e imperativos dos poderes que estabelecem religioso, judicial, médico e pedagógico. E, finalmente, também resultado do sentido e do valor de cada um e de sua conduta, da série de deveres que adota, dos prazeres que conhece ou aos quais aspira, seus sentimentos, seus sonhos. Assim, a série de práticas humanas que materializa nos corpos não existe de maneira natural. Não é algo com que se nasce, não pertence, portanto, ao corpo, se o considerarmos como algo dado no nascimento. A sexualidade não é o sexo, e sim um modo de ser que se incorpora a um corpo mediante as práticas. A homossexualidade e a heterossexualidade são incorporais, não formam parte da natureza humana, são modos de ser que pertencem à nossa cultura. A sexualidade envolve muito mais do que apenas fazer sexo ou participar de atividades sexuais. Ela é definida como sentimentos, comportamentos e identidades associadas ao sexo. Existem muitos aspectos da sexualidade, entre eles destacamos os traços físicos e psicológicos que diferem entre homens e mulheres, as atrações emocionais e sexuais que o indivíduo sente em relação a outro e a pessoa com quem estabelece e mantém relações. A sexualidade é muito pessoal e individualizada, embora descreva como as pessoas se relacionam com os outros e como se definem em suas sociedades. Orientação sexual. A orientação sexual refere-se à principal atração romântica, emocional e sexual que uma pessoa sente em relação aos outros. Existe uma ampla gama de orientações, dentre as quais a gente pode citar a heterossexualidade, a homossexualidade, a assexualidade, a pansexualidade e a bissexualidade. Contexto contemporâneo. Agora eu quero que vocês reflitam um pouquinho. Já parou para pensar, para a gente finalizar essa aula? Quero que vocês pensem, porque eu sei que cada um tem seus valores, cada um tem seus princípios, cada um tem seu modo de pensar. Mas vamos pensar um pouquinho junto, a partir do nosso contexto hoje contemporâneo. As questões relacionadas à sexualidade têm sido alvo de muitos debates e questionamentos ainda nos dias atuais. Se por um lado temos um numeroso contingente de teóricos e um volume significativo de pesquisas que visam aprofundar as questões pertinentes ao tema, por outro, o relacionamento afetivo sexual entre os seres humanos tem atraído um enorme contingente de pessoas, seja por meio de debates, artigos de revista, enredos de filmes, novelas. Que atrativo apresenta esse tema? O que faz com que ele mobilize tantos seres humanos? E concomitantemente sua vivência acarrete, muitas vezes, um enorme contingente de pessoas. Estarão contribuindo somente para a educação familiar e escolar? Ou será que estão presentes questões muito mais amplas que não somente a educação familiar e escolar contemporâneas possa responder? Eu quero que vocês pensem um pouquinho sobre essas questões, tá bom? E é isso, gente. Tchau, até a nossa próxima aula.